vamos entrevistar o próprio governador Eduardo Leite, do PSD. Quase governador, que eu ia falar, o governador tucano, não é mais tucano, foi muito tempo, mais de 20 anos, pertenceu ao PSDB, mas se filiou ao PSD em meados deste ano. Queria ouvi-lo, governador, dando já o boa tarde, o senhor está aqui conosco no nosso estúdio em São Paulo. De uma forma geral, os governadores de centro-direita ou de direita vem tendo uma avaliação melhor das suas gestões nos estados do que alguns governadores de esquerda, pelo menos no levantamento aqui, no cenário vislumbrado aqui pela Genial Quest. Queria ouvi-lo se há algum eixo em comum entre essas gestões, a do senhor já em segundo mandato, assim como a do agora, seu correligionário Ratinho Júnior no Paraná, de Ronaldo Caiado no União Brasil, Tarcísio de Freitas em primeiro mandato aqui em São Paulo, Romeu Zema também em segundo mandato pelo Novo em Minas Gerais. Se esses governos têm algo em comum que está sendo visto nos estados, em oposição ao que o eleitorado desses estados vê no governo federal, que tende a ser mais desaprovado do que aprovado entre esses eleitorados. Bom, Yuri, obrigado aqui pelo espaço. É difícil fazer uma avaliação como um analista político quando a gente está diretamente ligado ao que está sendo analisado, né? Mas o Rio Grande do Sul nunca tinha reelegido um governador. Eu sou o primeiro governador reeleito na história do estado, o que muito me honra e que, de outro lado, mostra o quanto que o povo gaúcho é exigente, né? Porque, afinal, não levou os governadores antes de mim a um segundo mandato. Eu tive a honra de ser reconduzido e, nesse contexto de uma população bastante exigente e conhecedora assim, daquilo que ela merece receber, os 58% que eu recebo ali de aprovação me deixam especialmente honrados também, porque nós tivemos desafios muito grandes no Rio Grande do Sul ao longo desses últimos anos, não apenas a enchente do ano passado, mas também estiagem este ano. É um cenário de grandes desafios, nós estamos num processo de reconstrução do Estado e acho que temos demonstrado que essa reconstrução está acontecendo, embora ainda tenhamos muito por fazer, né? A gente está focado em não apenas reconstruir, mas dar mais resiliência para o Estado. Então, cada Estado tem um pouco assim a sua própria circunstância. O Brasil, a gente sabe também, do ponto de vista do espectro político-ideológico, tem quase que uma divisão, quando a gente olha resultados eleitorais, né, do centro-oeste para o sudeste e o sul, e outra para o nordeste e o norte. Entendo que a avaliação que a população faz dos seus governadores tem muita análise sobre componentes locais, com circunstâncias específicas, como eu disse, né, no caso do Rio Grande do Sul, eu posso atestar aqui que é uma população, o gaúcho, bastante exigente. Eu sou muito grato a eles, não apenas por ter me reconduzido, como também indicarem essa aprovação, ainda que haja aqueles que discordam e divergem. Mas ainda considerando que eu sou um governador que não se coloca dentro dessa polarização radicalizada que está aí, defendo justamente um caminho alternativo e que a gente construa um caminho diferente de respeito entre as partes. Mas isso muitas vezes por aqueles mais radicais é entendido como se eu não sou 100% adepto das suas ideias, então eu sou 100% inimigo. É isso que a gente está vivendo no mundo e no Brasil, na política hoje em dia, o que me faz receber muitos ataques dos dois lados. Mas eu sigo defendendo esse caminho da despolarização e, naturalmente, aqueles que polarizam não gostam disso. Governador, Débora falando contigo aqui de Brasília. Sei que o Yuri mencionou, né? O senhor mudou recentemente de partido. Gostaria que o senhor fizesse uma avaliação de como o senhor está vendo, se sentindo e suas perspectivas dentro do PSD, depois de mudar, deixar o PSDB depois de tantos anos. Eu fiquei 24 anos filiado ao PSDB e sou muito grato, partido que me formou politicamente, né, com as diversas lideranças com as quais eu tive a oportunidade de conviver. A política no Brasil, o cenário político partidário se alterou profundamente ao longo desse tempo. Nós tivemos legislação que, de acordo com regras de cláusula de barreira que estão aí colocadas, foram alterando também o cenário e a perspectiva, né, para um futuro mais próximo. Tanto é que o PSDB acabou perdendo agora o seu último governador, que estava afiliado, o governador Eduardo Riedel, para os progressistas, né? A gente tem um cenário diferente da política partidária no Brasil. E dentro desse cenário diferente, eu observei no PSD aquele partido onde eu consigo ver pessoas que, assim como eu,
buscam um projeto alternativo ao país. A gente tem ali, claro, no PSD, pessoas que na última eleição, como o partido não teve candidato a presidente da República, eventualmente apoiaram o presidente Lula e acabam se aproximando e ajudando ao governo, assim como houve aqueles que apoiaram o Bolsonaro e têm uma visão mais crítica. Mas, no final das contas, vejo um partido onde as pessoas se respeitam, né, e convivem. Eu acho que isso é muito importante, porque na política, além do que deve ser feito, acho que é importante a forma como se deve fazer. Respeitar opiniões divergentes, poder conviver entre as diferenças e construir um projeto para o país. O governador Ratinho, né, meu colega de PSD, tem uma gestão também muito bem avaliada no Paraná, naturalmente se apresenta também como um possível candidato a presidente, assim como eu me apresento. O nosso presidente, Gilberto Kassab, reconhece essas duas possibilidades ao partido. E eu acho que é sobre isso, a gente vai conversando, discutindo caminhos, vocês vão abordar durante todo o dia, né? E como estão abordando nos últimos dias, inevitavelmente, as questões que envolvem o ex-presidente Bolsonaro. Esse processo acaba também tendo um impacto político, eleitoral, num dos campos, né, muito presentes aí na política hoje, mais ligado ao ex-presidente Bolsonaro. As coisas vão começar a ter melhor clareza mais para o final do ano, eu imagino, e a gente abre 2026 buscando encaminhar decisões dentro do PSD a respeito de candidaturas no momento apropriado. Neste momento é discussão de alternativas, né, projeção em relação ao futuro. Eu defendo esse movimento de despolarização, que é muito bem acolhido também dentro do PSD. Vejo muitas pessoas que, assim como eu, estão cansadas dessa polarização radicalizada. E tenho um compromisso com esse movimento que eu defendo de despolarização, que me coloca, inclusive, na condição de ser um pré-candidato a presidente, mas tenho insistido. A minha vontade como brasileiro é muito maior do que a minha vontade como indivíduo, né, político, agente político, de ser candidato. A minha vontade de brasileiro de ver o país saindo dessa loucura, dessa política fratricida de botar irmãos contra irmãos, me impõe a responsabilidade de, se houver alguma outra candidatura que melhor possa representar isso eleitoralmente, construir em torno dela. No momento apropriado a gente vai fazer. Governador, deixa eu trazer teu conterrâneo, filho da terra, Estevão Limana, que também nos ajudou aqui a viabilizar a entrevista. Estevão, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao 360. A sua pergunta para o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSD. Boa tarde, Yuri, Débora, governador Eduardo Leite. Obrigado mais uma vez por atender nosso convite aqui na CNN, governador. Eu quero falar sobre sucessão com o senhor, porque a pesquisa também traz, né, essa mesma pesquisa que nós lemos os números inicialmente da nossa conversa, traz sua aprovação, mas também traz a sucessão ao governo do estado do Rio Grande do Sul e a preferência dos eleitores por Juliana Brizola, do PDT, e o atual deputado federal Luciano Zucco, que é líder da oposição na Câmara. Esses dois estão liderando, depois temos um candidato do PT e a quarta colocação, o vice-governador do estado, o Gabriel Monteiro. Como que o senhor vê essa sucessão, desculpa, Gabriel Souza, como que o senhor vê essa sucessão e como que deve ficar o seu apoio a partir de agora? Bom, Gabriel Souza deverá ser o nosso candidato à sucessão. Ele conhece o governo por dentro, nos acompanhou com muita lealdade a esse projeto e é uma pesquisa feita há 14 meses do processo eleitoral. As pessoas não estão vivendo um processo eleitoral ainda para poder dar uma opinião a respeito do seu voto de uma maneira mais qualificada a partir de um debate da percepção sobre as candidaturas, né? Elas podem avaliar um governo e estabelecer a percepção que elas têm sobre os governos com mais clareza do que serem capazes de apontar o seu voto. Tanto é que a gente observa um fenômeno semelhante nos outros estados, né? Os meus colegas governadores que estão em segundo mandato e que estão bem avaliados e que deverão ter, né, candidatos que vão defender, que vão apoiar nas próximas eleições, também estão vendo suas candidaturas ainda lá com percentuais de votos mais baixos. Então, no momento adequado, quando nós tivermos a oportunidade de mostrar toda aquela jornada que a gente cumpriu no estado do Rio Grande do Sul, a gente botou salários em dia, o estado estava quebrado, não conseguia pagar salários, a gente derrubou índices de criminalidade para os índices mais baixos da história. Para ter uma noção aqui, o estado é o Rio Grande do Sul, o estado que tem o menor número de roubos de celulares per capita no Brasil. Saiu agora no Anuário da Segurança Pública. É o estado que tem menor número de roubos de celulares
per capita, pela população, considerando o tamanho da população no Brasil. Isso é muito relevante. A gente derrubou em 80% roubos a pedestres, em 90% roubos de veículos. Nós estamos fazendo obras muito relevantes de infraestrutura, o Estado está avançando em várias frentes, mas essa discussão vai vir lá na frente e quando nós mostrarmos isso, tenho certeza que a candidatura que deverá nos representar, que é a do nosso vice-governador Gabriel Souza, vai poder ser acolhida pelos gaúchos para entenderem, né, quem é que representa um projeto que tirou o Estado do vermelho, tirou o Estado das contas atrasadas e botou o Estado em condições de fazer investimentos. Mas nesse momento, esse debate eleitoral ainda não está acontecendo. Governador, para a gente fazer uma conexão tanto do Estado quanto da política nacional, vem ganhando força tanto no campo bolsonarista quanto no campo da esquerda, que as eleições ao Senado do ano que vem, nas quais 2 das 3 vagas vão estar em disputa, vai ganhar uma relevância maior do que em eleições passadas, seja por toda a discussão relacionada a impeachment de autoridades, como ministros do Supremo Tribunal Federal, entre outros assuntos que são pertinentes ao Senado. Como o senhor tem visto dentro do PSD e lá no estado do Rio Grande do Sul essa disputa ao Senado e caso o seu projeto de pré-candidatura presidencial não vingue, seja Ratinho Júnior ou o PSD tome outro rumo, o senhor estaria disposto a disputar ao Senado e fazer parte desta casa que tem, enfim, discussões tão relevantes ali para a política nacional? Yuri, antes de mais nada, o que eu defendo é este movimento de despolarização, como eu disse, né? Eu vou estar onde melhor eu possa contribuir com ele. Está quase que insuportável a política no país. E a política não é para fazer a vida das pessoas insuportável, é para fazer as pessoas mais felizes. Eu acredito nisso. Eu entrei na vida pública e entrei para a política porque eu quero fazer as pessoas mais felizes, não para tornar a vida insuportável. Eu quero um ambiente de respeito, que a gente reconheça pessoas que pensam diferente e possamos debater os caminhos, as alternativas. E não simplesmente acusar o outro de ser alguém que deve ser destruído, né? A gente vê muita energia focada na destruição do outro e não na construção de um caminho melhor para o país. Bom, eu defendo isso. E para podemos viabilizar isso, entendo que a eleição presidencial é crítica. Eu me coloco à disposição para ser candidato a presidente para defender isso, um caminho alternativo. Nem Lula, nem Bolsonaro, um caminho em que a gente reconheça as necessidades do Brasil, os problemas dos brasileiros e respeite quem escolhe os outros lados, né? Não fique tentando dizer que um é do mal e nós somos do bem simplesmente. A gente pode conviver com opiniões diferentes e debater os problemas e as soluções e não ficar simplesmente procurando culpados para os problemas, que é o que esses dois polos gostam de apresentar. Sempre botar o dedo apontando um para o outro para dizer que um é culpado por esse problema. Eu vejo o caso do tarifaço, né? É um lado querendo apontar para o outro a culpa e o país sofrendo as consequências. Está errado isso. A gente precisa criar um caminho alternativo. Muito bem. Agora, como eu falei, se a candidatura presidencial, que melhor representar isso que eu defendo, esteja com outro nome, que possa melhor eleitoralmente se viabilizar, vamos discutir onde é que eu posso dar minha contribuição. Eu fui prefeito de Pelotas e não concorri à reeleição. Fiquei sem mandato, ajudei a eleger minha sucessora e fiquei depois sem mandato. Eu não tenho desespero para ocupar cargos públicos. Se eventualmente entenderem que no Senado eu possa dar essa contribuição, numa candidatura ao Senado, no momento apropriado a gente vai tomar essa decisão, não é descartado, mas eu realmente não faço política pensando em desesperadamente ocupar um cargo ou outro. Eu defendo as ideias, o propósito, o princípio, né, uma forma de fazer política, é isso que eu quero ajudar a construir para o Brasil. E principalmente que a gente pare de ver situações como a gente vê de filho que não conversa com a mãe, irmãos que não se encontram, amigos que deixaram de falar por causa de política, por conta do voto que um deu ou outro deu na eleição. A gente tem que saber se respeitar e construir um caminho de mais bom senso, de equilíbrio, né? Porque não faltam problemas para serem enfrentados. A gente tem que parar de ficar enfrentando as pessoas para enfrentar os problemas. Muito obrigada. A gente conversou com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Quero te agradecer mais uma vez, governador, por estar conosco. Obrigada. Um bom trabalho para o senhor. Obrigado e até mais. Até mais. E eu gostaria de agradecer também Estevão Limana por viabilizar essa entrevista e participar conosco aqui do 360. Obrigada para todos vocês.